Pessoal, tudo bem? Estou passando aqui só para registrar que eu tenho acompanhado o nosso fórum aí desta terceira semana de cultura organizacional. Parabéns com a forma como vocês estão lidando com o fórum. Tem pessoas lá que já participaram mais de 2 vezes, então mostra que a questão da obrigatoriedade, né, já ultrapassou, então as pessoas estão participando muito mais pelo interesse da temática do que apenas por uma questão de pontuação. E eu estou aproveitando, né? Porque eu acho que às vezes o vídeo, a forma como a gente fala, fica um pouco mais claro e até mais simpática, né? Do que às vezes só escrever, porque pode dar um outro tipo de entonação, outro tipo de interpretação. Mas eu achei muito interessante o problema que a Célia trouxe, né, da questão da inércia do ambiente organizacional público. Achei a contribuição do Matheus importantíssima sobre a questão do patrimonialismo, em que durante muitos anos, né, a questão pública sempre se confundia com a questão privada, ou seja, a área pública, o setor público, a repartição, o departamento, às vezes era uma extensão da vida do servidor. O servidor se sentia dono daquilo, né? O setor público, o setor era patrimônio do servidor. Então, isso tem se modificado, né, diante de alguns princípios sobre a ideia de legalidade, de impessoalidade, né, de isonomia. Nos últimos 10, 12 anos para cá, nós tivemos uma quantidade de concursos públicos em que cada vez mais o conteúdo programático, né, abordava questões de ética, da lei do servidor público, lei 8.112, mostrando os deveres, a questão de agir de acordo com a legalidade e as consequências para aquelas pessoas, né, para o servidor que não agisse de tal forma, né, ainda que sem a intenção de prejudicar, mas sempre pautado na legalidade. E isso tem transformado o ambiente organizacional de uma forma geral, né? Os órgãos de fiscalização, nós tivemos um cenário de corrupção nós temos, pode ser que tenhamos, né? Mas estou falando assim, escândalos, a questão de escândalos na mídia, né? As redes sociais, a intensificação do uso de redes sociais em que as informações passaram a não precisar mais do telejornal, né? Você entrava num portal de notícias, você tinha ali, e com WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso se tornou mais imediato, né, instantâneo essas questões, e que você não precisa mais dos grandes veículos de comunicação, e acaba que as pessoas passaram a ter opiniões diversas, né? Todo mundo passou a ter a opinião, não ficava restrito ao comentarista de política ou de uma determinada rede, né, de televisão, sobretudo, ou algum programa de rádio. Então, tudo isso, né, esse cenário em que precisou uma resposta, um cenário de corrupção mais forte, né? E independente de partido político, não se trata disso, tá bom, gente? Não é essa a questão, é uma questão social mesmo, política, de uma forma geral. Houve a necessidade de se ter uma maior fiscalização, né? Não só em relação ao cenário político, né? A arena política, mas de uma forma geral, sobretudo no setor público. E órgãos de fiscalização, leis, né, como, por exemplo, a lei de acesso à informação, em que regulamentou, né, tem um decreto posterior regulamentando a questão do acesso à informação, e aí aquilo que o Matheus colocou de um modelo patrimonialista, uma cultura patrimonialista, né, do serviço público, do ambiente público, né, em que as pessoas achavam que aqueles documentos que estavam naquela repartição, naquele setor, só dizia respeito às pessoas que trabalhavam ali. E aí você chegava para fazer uma pesquisa, qualquer pesquisa, né? E sem qualquer intuito, não é de investigar se estava certo ou errado, de fiscalizar. Às vezes era uma pesquisa
estatística, e as pessoas amarravam os documentos achando que aquele documento era com o seu RG, por exemplo, ou um documento de família, quando na verdade é um documento público, né? Em que todos deveriam ter acesso, desde que não houvesse nenhum tipo de restrição, comprometesse a segurança nacional, a própria instituição ou dados pessoais. Fora isso, a Constituição já previa essa possibilidade, né, de dar publicidade. E a Lei de Acesso à Informação, no início da década de 2010, né, 2011, 2012 ali, a Lei de Acesso à Informação, ela regulamentou, veio trazer, né, essa ideia de acesso à informação e criou um sistema, por exemplo, um sistema de informação ao cidadão, que é o SIC. É uma plataforma que qualquer um pode acessar, se cadastrar e pedir, dentro dos órgãos listados ali, das instituições, informações diversas, quantos servidores, se tem vaga, quando haverá concurso público e tal. E a instituição que recebe o pedido de informação, ela é monitorada pela CGU através do próprio sistema que acusa o prazo a ser atendido, que normalmente são 20 dias, possível prorrogar por mais 10 dias mediante uma justificativa. E ainda, se o cidadão solicitar essa informação e não for atendido da maneira como ele acha que deve, ou ficou faltando alguma informação, ele pode abrir um recurso e a todo momento é monitorado para o chefe imediato, chegar até o reitor e ainda ir para a CGU, e a todo momento é monitorado pela CGU, ou seja, há uma fiscalização, há uma pressão, e que é o certo, evidentemente, legais e institucionais, né, de prestação de informação. Tudo isso tem modificado o ambiente organizacional, né? As leis, eu trabalho dentro da universidade, por exemplo, e vejo que existem processos administrativos disciplinares e as pessoas acham que nada acontece com o servidor que não agiu da maneira como deveria agir. Não estou falando como ato ilícito, né? Criminoso, mas a simples não observância de um dever legal, você deixou de praticar um ato, deixou sem qualquer maldade, foi por algum desconhecimento, inclusive, né? Que isso não excusa a sua responsabilidade. O servidor está recebendo um processo administrativo disciplinar que pode ensejar na sua própria demissão. Ou seja, há um comprometimento, as instituições têm mudado, há uma influência dessa cultura maior, geral, né? Maior no sentido assim, mais ampla, geral, diante de todo esse contexto de corrupção e novas respostas, de criação de leis, de perspectiva e discussão de democracia, de cidadania e de outros elementos que têm interferido na organização, interferido de uma maneira positiva, uma vez que isso tem mudado o ambiente organizacional. E talvez por isso que a Natália se sentiu um pouquinho incomodada por conta de um modelo de generalização em que o ambiente organizacional público é inerte. Aí entra a fala do Luan, que ele apontou que, no caso, a experiência dele com a universidade foi que ele foi mais bem atendido do que em setores privados, né? Então, essa cultura organizacional, ela muda e às vezes é de uma maneira um pouco mais demorada, em outras há uma necessidade, né, por decretos, por leis, que há um rompimento, né, em que faz com que essa própria cultura vá mudando. Mas também há questões simbólicas, né, a ideia de pertencimento, rituais, como a gente tem trabalhado nesta semana, né, a construção de narrativas em que você, como servidor público, passa a conceber aquele ambiente organizacional e a sua responsabilidade para modificação, transformação daquele ambiente organizacional como uma missão, como uma vocação, como um chamado, né? E que aquele tijolo, ainda que seja um tijolo que você coloca, você vai fazer toda a diferença. Então são essas construções simbólicas de narrativas, né? A construção de narrativas que vai mudando o ambiente organizacional, a mentalidade, vamos colocar assim, a forma como a gente trabalha, e que essa
essa visão patrimonialista e até de maneira inerte, né, como a nossa colega Célia colocou, ela tem perdido espaço, né? Ela tem se modificado. É evidente que temos que melhorar, sim, mas existem instituições, setores, em que isso já não existe mais. Em outras ainda há um certo, vamos colocar assim, ainda há um enraizamento dessa perspectiva, né? Que há uma confusão, que a ideia de impessoalidade, né? Porque tudo, eu falei isso no vídeo introdutório, né? Do jeitinho, da impessoalidade, de chamar fulano com diminutivo, e fazer tudo para o meu amigo, mas para aquele que eu não conheço eu não faço. E aí veio, né, leis, a forma de agir, código de ética, uma série de coisas falando, não, nós temos que ser impessoais, ou seja, tratar todos da mesma forma, resolver todos da mesma forma, e isso foi transformando, e as pessoas podem ter confundido, inclusive, de que essa ideia de impessoalidade era não se comprometer com o problema. Bem, agora eu não posso resolver, é impessoal e pronto. Não. Na verdade, o servidor está ali para servir, e que, de maneira legal, a gente deve justamente fazer o contrário, que é se comprometer em resolver o problema, sempre de maneira pautada, né, de uma maneira legal. Então, no fórum, isso é interessante porque todo mundo tem uma contribuição. O ponto inicial da Célia, essa questão da inércia, isso é importante para a gente pensar, porque ainda que muitos setores não seja mais tanto essa questão, ou não seja a realidade de muitos setores, isso existiu no passado, existiu, pode existir em alguns setores, existe, claro, é evidente que a gente sabe que isso existe, mas por outro lado, há um imaginário, há uma representação, né, sobre a ideia do serviço público e do servidor de uma maneira geral. E isso mostra uma outra visão que a Natália trouxe, esse certo descontentamento, né, pela forma de generalização. Por outro lado, é evidente que isso pode existir. O Luan mostrou que, em outra perspectiva, né, a experiência dele com uma instituição particular no sentido assim, uma instituição pública específica, ele teve uma experiência em que não houve inércia, pelo contrário, houve uma ação, né, uma proatividade a fim de auxiliá-la, a fim de resolver. E o Matheus trouxe outra ideia importante sobre essa ideia de patrimônio, né, talvez essa inércia esteja ligado, ou que a Célia chamou, a uma cultura patrimonialista, né, de que as pessoas se apoderavam da coisa pública, né, e isso tem se modificado, né, graças à fiscalização, às questões legais, a conscientização, né, tudo isso dentro de uma cultura mais ampla, tem se derramado, tem se enraizado dentro de uma cultura organizacional. Então, parabéns aí, continue participando, muito legal, é isso aí, não fiquem com vergonha, e experimentem, né? Dentro de da nossa proposta, use um material sem achismo, por favor, a intenção é ver que vocês estão lendo, vendo e compreendendo, mas compreendendo no sentido que vocês podem discordar, mas fundamentalizem o que vocês estão discordando, né? Olha, o material diz isso. Então mostra que vocês leram o material, assistiram os vídeos, mas eu penso isso baseado em tal autor queira completar ou complementar alguma coisa, mas precisa fazer esse exercício de leitura, de dialogar com o material. O material é para você dialogar, não é para virar uma catequese, mas é para você dialogar, tá bom? Um grande abraço e vamos que vamos. Tchau, tchau.